O coronavírus tem causado um grande pânico na população mundial, pois ele se espalha muito rapidamente e tem causado várias mortes ao redor do mundo. Mas vocês sabem qual foram as pandemias que mais mataram na história? Então fique com a gente e vamos descobrir. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Samuel Edilson. E o meu é Karina Cardoso. E sejam bem-vindos ao canal Você Acredita? Hoje nós vamos falar sobre as pandemias que mais mataram na história. Mas para isso, primeiro nós temos que saber o que é pandemia. Pandemia é uma doença contagiosa que não habita só em um país, mas em vários ao redor do mundo. Ela não fica localizada apenas em um país, ela se espalha em vários países. Não significa que é em todos os países do mundo, mas ela está em vários países. Entendido o que é pandemia, agora vamos para a primeira pandemia de todas, que é a Peste bubônica. A peste bubônica é uma doença que se encontra nos ratos. E as pulgas, ao morderem esses ratos e ao entrarem em contato com os humanos, transmitiram essa terrível doença aos seres humanos. Os sintomas dessa doença são febre, dores de cabeça, náuseas e um grande inchaço na gânglios linfáticos. Vamos deixar o nome aqui, ó. Gânglios linfáticos. Além de manchas pretas ao redor da pele. Essa doença passou a se espalhar por toda a Europa. E estima-se que tenha matado mais de 50 milhões de pessoas entre 1343 e 1353. A falta de higiene e saneamento da época dificultou bastante para que fosse feita a contenção da peste. A doença atingiu toda a China, Oriente Médio, Rússia e chegou até a Escócia. Um poeta que viveu na época descreveu a doença dessa maneira, abre aspas, apareciam no começo tanto em homens como nas mulheres, ou na virilha ou nas axilas, alguns inchaços. Algumas dessas cresciam como maçãs, outras como um ovo. Cresciam uma mais, outras menos. Chamava-as o povo de bubões. Em seguida, o aspecto da doença começou a alterar-se. Começou a colocar manchas de cor negra ou lívidas nos enfermos. Tais manchas estavam nos braços, nas coxas e em outros lugares do corpo. Em algumas pessoas as manchas pareciam grandes e espessas, em outras eram pequenas e abundantes. E do mesmo modo como no princípio, o bubão fora e ainda era indício inevitável de morte. Também as manchas passaram a ser mortais. Então, galera, com essa informação a gente vê que essa peste bubônica matou bastante. E com certeza essa foi uma das pandemias que mais mataram na história. Vamos para a próxima! Gostei. E em segundo lugar está A gripe espanhola. Que obviamente veio da espanhola. Espanha. A gripe espanhola é muito considerada uma das piores pandemias de todos os tempos, pois ao contrário das outras pandemias que nós vamos falar aqui, ela se espalhava muito rapidamente e também matou durante um período muito pequeno de tempo. A gripe espanhola, conhecida como também a gripe de 1918, foi uma pandemia do vírus influenza. Influenza. De janeiro de 1918 a dezembro de 1920, ela infectou 500 milhões de pessoas, quase um quarto da população mundial da época. Estima-se que o número de mortos esteja entre 17 milhões a 100 milhões, tornando uma das pandemias mais mortais da história. Para vocês terem ideia, a pandemia atingiu todas as regiões do planeta. Só na Índia, ela matou 12 a 17 milhões de pessoas, que foram cerca de 5% da população da Índia. A gripe espanhola matou mais pessoas em 24 semanas do que a AIDS em 24 anos. E um dos fatores para que essa gripe espanhola matasse tantas pessoas foram que, diferente do coronavírus que nós temos hoje, que atinge principalmente os mais idosos, a gripe espanhola ela atingia tanto os idosos como as pessoas mais novas, quanto os adultos. E é por isso que essa peste matou tanta gente em tanto... Essa peste... E é por isso que a gripe espanhola é tão terrível, pois ela matou jovens, adultos e crianças. Uma curiosidade, uma das regiões menos afetadas em 1918 foi a China. E o irônico que dessa vez ela foi a causadora do coronavírus, hein? Em primeiro lugar está... A tuberculose.
A tuberculose é uma doença infecciosa geralmente causada pela bactéria MTB. Ela afeta geralmente os pulmões, embora possa afetar outras partes do corpo também. Cerca de 10% das infecções latentes evoluem para a tuberculose ativa. Se não for tratada a tuberculose ativa, ela causa a morte da metade das pessoas infectadas. Os sintomas clássicos da tuberculose ativa, eu vou ter que ler porque eu não vou lembrar de cabeça. São tosse crônica com expulsão de sangue, escarro, febre, suores noturnos e perda de peso. Dá pra ver que não é uma doença agradável de se ter, né? Ela causa muito incômodo às pessoas que a têm quando não a matam. Quando a pessoa tem a tuberculose ativa, ao tossir, espirrar, ao falar, ela transmite o vírus pelo ar. Atualmente, cerca de 1% da população possui essa tuberculose, mas ela não está de modo ativa na população. Algumas pessoas apenas têm essa tuberculose ativa, outras pessoas têm, mas não demonstram nenhum tipo de sintoma, pois ela não foi ativa ainda no seu organismo. Ela atingiu milhões de pessoas no Brasil e no mundo, e acredita-se que mais de 1 bilhão de pessoas tenham morrido dessa doença desde quando ela surgiu. Por isso nós colocamos ela aqui no primeiro lugar, pois ela já matou mais de 1 bilhão de pessoas. A tuberculose foi tratada eficientemente pela penicilina, antibiótico descoberto pelo Alexandre Fleming. Não sei falar esse nome, ele vai colocar bem aqui embaixo. Hoje a tuberculose já é considerada controlada, mas ainda atinge regiões pobres do planeta, especialmente pessoas portadoras de HIV. Então galera, essas foram as 3 pandemias que mais mataram ao decorrer da história. Se você gostou, já peço que você deixe seu like, já peço que você se inscreva no canal. Segue a gente no Instagram também, a gente vai deixar bem aqui embaixo também nosso Instagram, você segue lá. É o primeiro vídeo do canal, então eu peço pra vocês comentarem e colocar o que vocês desejam que a gente faça. E tamo aí. Quiser ser um canal de curiosidades, deixem seus comentários aí pedindo o tipo de tema que a gente possa falar da próxima vez. E vamos lavar as mãos e orar por esse coronavírus. Falou galera!